Meus irmãos, o texto bíblico que lemos agora há pouco é um convite à celebração. Todavia, você precisa entender o motivo da celebração para que você perceba que não era uma celebração sem propósito. Davi, o rei de Israel, viu aumentar o número de atos agressivos do povo filisteu. Israel não demonstrava capacidade militar para resistir aos filisteus. Segundo a palavra de Deus, houve sabedoria em Davi, que ouviu o Senhor, para conduzir Israel de tal modo que houve a resistência aos filisteus e, mais do que isso, os filisteus foram derrotados por Israel, o que trouxe duas grandes e boas consequências para Israel. Primeiro, Israel se viu livre da arrogância dos filisteus, que entendiam que poderiam tomar para si todos os povos, subjugá-los, oprimi-los. Mas em segundo lugar, irmãos, esta conquista foi o aviso a outros povos de que não tentassem invadir Israel, porque se o Senhor permitiu que o seu povo se defendesse dos filisteus, certamente permitiria que de modo bravo resistisse a outras invasões. No capítulo 14, no verso 17, a palavra do Senhor diz que depois da vitória sobre os filisteus, sob a orientação do Senhor, assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor fez temível a todas aquelas gentes. Agora, o jovem rei de Israel era reconhecido como um grande líder, como um homem forte, corajoso, e por isso o seu nome impressionou a povos que desistiram de possíveis invasões a Israel. Mais que isso, irmãos, para o culto e a fé do povo hebreu, a recuperação da Arca da Aliança, tomada das mãos dos filisteus, retornando a Jerusalém, significou um novo entusiasmo para aquele povo. Primeiro o livro dos Crônicas, aí no capítulo 16, nos 6 primeiros versículos, narra essa chegada da Arca de Deus a Jerusalém. Demonstra a festa, a alegria, a celebração do povo sob a liderança de Davi, dos sacerdotes Benaia e Jaziel, porque a Arca da Aliança, símbolo tão precioso da presença de Deus, retornara a Jerusalém. É nesse contexto de uma grande vitória militar, que é seguida de um temor dentre outros povos que de algum modo ameaçavam Israel, e a retomada da Arca da Aliança, que Davi com alegria conclama, um grande ministro de música, Asaf, para que o povo de Deus celebrasse aquele grande feito do Senhor. Olhem para o verso 7, irmãos. Naquele dia, no dia em que, tendo vencido os filisteus e trazido de volta a Arca da Aliança a Jerusalém, o povo se encontrava cheio de entusiasmo, Davi encarregou pela primeira vez a Asaf, que é também autor de salmos, e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Outros povos não celebravam os feitos do Senhor, sequer temiam o nome do Senhor. Muitas pessoas, narradas na história da monarquia de Israel, não deram glória ao Senhor em meio às conquistas de Israel, sequer dependeram do Senhor. Meus irmãos, Davi cultivou este hábito da celebração. Não é sem razão que ele é um dos principais autores do livro dos Salmos. Autor de tantos salmos inspirados pelo Senhor, salmos de celebração, hinos. Material rico para o culto ao Senhor que nós usamos o tempo todo. Porque Davi entendeu que tão grandes eram os feitos do Senhor, tão
boa era a mão do Senhor sobre ele, que ele deveria celebrar os feitos do Senhor. Era um hábito que agora estava se estabelecendo em Israel, fruto do convite desse homem de Deus, Davi, ao povo de Deus. Ali, nessa festa, não haveria sacrifício nem incenso. Os sacerdotes faziam isso 2 vezes ao dia em Gibeão. O que estava acontecendo agora em Jerusalém era louvor e gratidão a Deus. A alegria com a conquista do povo deveria ser celebrada de tal modo que os povos vizinhos de Israel seriam influenciados a reconhecerem os feitos do Senhor e celebrarem estes grandes feitos. A alegria da conquista estender-se-ia a outros povos. Aqui nesse cântico lindo que nós lemos, estão alguns salmos, irmãos. O Salmo 96. Se os irmãos puderem observar no Salmo 96, verão que os versos 3, 7 e 10 daquele salmo são cantados por Davi diante do povo de Israel. O Salmo 105, verso 1. O Salmo 106, verso 47. Esta série de salmos é um convite ao povo do Senhor para celebrar os grandes feitos do Senhor. Tornou-se um hábito cultivado na trajetória do povo do Senhor do Antigo Testamento. Eu quero convidar você agora a relembrar os feitos do Senhor em sua vida, a perceber a bondade de Deus que te cerca, a lembrar daquilo que te aconteceu instantes atrás, dias atrás, semanas atrás, anos atrás. Hoje, a Luana andou de bicicleta. E é por isso que eu estou falando aqui, porque nós temos que celebrar. Imagina, irmãos, uma menina linda como a Luana andando de bicicleta. Luana, nós temos que combinar. Meu filho vai me emprestar a bicicleta dele. Quem sabe nós dois não vamos pedalar com a companhia de seu pai ou da Gabi. Meus irmãos, nós precisamos celebrar aquilo que o Senhor tem feito. Como o irmão José Augusto ontem celebrou a vida que Deus lhe concedeu. Foi isso, Zé. Celebrou a vida. Como nós, irmãos, podemos recordar os feitos do Senhor. Precisa ser um hábito. Nós somos tentados, irmãos, porque somos influenciados pelas vozes desse mundo mau, a esquecer do que Deus tem feito. Eu estou me preparando para celebrar 20 anos de casado. 20 anos em que a minha esposa me suporta. Eu sei que eu celebrarei muito mais do que ela. Mas, irmãos, aconteceu há 2 décadas. Nós nos unimos em matrimônio diante do Senhor. E 20 anos depois eu tenho muito mais motivos para celebrar do que tinha 20 anos atrás, porque ela me fez bem ao longo desses 20 anos. Certamente o pastor Reinaldo celebra o nascimento da Ana e do Gabriel. E é claro que eu não direi a idade dos dois. Só estou autorizado a dizer que eles são bem novinhos. Não é isso, pastor Gabriel? Principalmente porque eu quero manter a amizade com a Ana. Irmãos, nós precisamos vencer a tentação, a murmuração, ao apagamento da memória daquilo que Deus tem feito. Eu e você, meu irmão querido, seremos tentados a esquecer de tudo que Deus tem feito, porque aquilo que não nos parecia bom aconteceu. Nós esqueceremos das grandes realizações do Senhor, das grandes conquistas, das muitas e muitas bênçãos que recebemos do Senhor, como cantamos. Surpresos vemos o quanto Deus nos fez, mas quando sofremos uma decepção, quando enfrentamos uma perda, quando lidamos com uma limitação nossa, quando nos surpreendemos com aquilo que não aconteceu como planejado, nós somos tentados a esquecer de tudo. Isso não é espiritual, isso é carnal, irmãos. Isso não é saudável, isso é prejudicial ao cristão. Eu quero convidar você com muito temor
porque eu oro ao Senhor para que me ajude a continuar cultivando este hábito. Tenho procurado, tenho lutado, porque é uma luta a ser enfrentada. Quero convidar você a transformar num hábito o seu compromisso de celebrar aquilo que Deus tem feito. Olha a sua volta. Você está aqui, mesmo cercado de desafios. Você ainda está aqui. Você está vivo. Deus tem sustentado a sua vida. Por isso, celebre os feitos do Senhor. Davi nos ensina, inspirado por Deus, porque deve a celebração tornar-se um hábito na vida daquele que é temente a Deus. Celebre os feitos do Senhor, porque você é grato ao Senhor. No verso 8, Davi convida a congregação com as seguintes palavras: rendei graças ao Senhor. Agradeçam a Deus. Realizem atos de gratidão em que o nome do Senhor será invocado, de tal modo que outros povos saibam disso. A gratidão a Deus em Israel, irmãos, alcançou aquele momento, vitória sobre os filisteus e recuperação da Arca da Aliança, mas também a história passada. Dos versos 13 a 22, os irmãos verão quando Davi diz: vocês que são descendentes de Jacó, filhos de Jacó, vocês que têm visto os juízos de Deus, a palavra dele empenhada entre 1000 gerações. Verso 16, vocês que têm visto as consequências da aliança dele com o patriarca Abraão e com seu filho Isaque. Vocês, diz o verso 18, que entraram na terra de Canaã. Vocês que, verso 19, eram em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros, andando de nação a nação, sendo oprimidos, vocês mesmos que me ouvem, que foram protegidos por mim, vocês que sabem que o Senhor os conduziu, rendam graças ao Senhor. No verso 22, Davi está dizendo: vocês sabem que Deus livrou vocês e os seus profetas. Irmãos, nós estamos cheios de sincera alegria, de tal modo que somos gratos ao Senhor pelos feitos dele. Olhem para o verso 9. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Cantem louvores ao Senhor. Olhem para o verso 10. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Deus vê o coração. E Ele sabe, irmãos, quando nos perdemos no formalismo e cantamos, porque todos cantam. Mas Deus vê o coração e sabe. Quando nós cantamos, o que cantamos aqui nessa noite, com alegria no coração. Quando cantamos assim: o que tens feito por mim? Da escuridão tua mão me tirou, graças dou. Deus sabe quando cantamos isso com alegria. Deus vê nosso coração, irmãos, e o homem não vê. Deus vê quando alguém reconhece que estava perdido, com justiça, caminhando para a perdição eterna por conta dos seus pecados que o separam do Senhor. Mas Deus, com amor e graça, lhe abriu os olhos da fé, lhe permitiu conhecer o Evangelho, e essa pessoa, então, crendo em Cristo, da escuridão foi retirada. Celebrar os feitos do Senhor é demonstrar gratidão ao Senhor. Nossa gratidão tem sido traduzida por verdadeira celebração. Meus irmãos, Davi nos ensina que devemos celebrar os feitos do Senhor, porque deve ser um desejo nosso o compartilhamento desta gratidão ao Senhor. O cristianismo é a fé de quem ama. O cristianismo não é a fé daqueles que vivem em torno do próprio umbigo, daqueles que pensam só em si mesmos. Cristianismo, irmãos, é a fé de quem diz: devemos amar o próximo como nos amamos. Cristianismo diz: façamos bem a todos. Cristianismo ensina: Deus não faz acepção de pessoas.
Portanto, meus irmãos, quando nós nos reunimos para agradecer a Deus, nós também estamos interessados em compartilhar com outros a nossa gratidão, para que eles vejam os feitos do Senhor e se alegrem e agradeçam ao Senhor. Porque o homem foi criado para glorificar a Deus. Quando ele não glorifica a Deus, ele não está completo. E muitas vezes cria ídolos para os quais direciona a sua gratidão, porque existe uma necessidade dada pelo Criador ao homem para agradecer a alguém. Quando não agradece a Deus, agradece a si mesmo, agradece a Mamon. Mamon é o ídolo antigo das riquezas. Agradece ao dinheiro, agradece às amizades, agradece à família, mas nós temos uma necessidade que é espiritual, de reconhecer a presença e o cuidado de Deus. Portanto, quando crentes se reúnem para agradecer a Deus, eles também compartilham a sua gratidão. Veja o que Davi diz: façam conhecidos entre os povos os feitos do Senhor. Celebrem gratos pelos feitos do Senhor, mas também façam isso reunindo os outros povos em torno da celebração de vocês. E quem disse que Deus amou apenas Israel? Não. Deus amou Israel de tal modo que no Antigo Testamento fez de um pequeno povo uma luz para alcançar todas as nações. Mas Deus amou as outras pessoas, os outros povos também. Por exemplo, na lei do Senhor, estabelecida na fundação do povo organizado como um reino, estava a determinação para que em Israel os estrangeiros fossem protegidos. Como Deus se importou com os outros. Israel deveria ser um povo diferente, porque ao contrário dos demais povos, em Israel não deveria haver exploração do estrangeiro, que poderia, por exemplo, deixar a sua terra fugindo da fome. Deveria ser tratado com dignidade e trabalho deveria ser fornecido ao estrangeiro. A palavra de Deus diz que seria pecado pagar a um estrangeiro menos do que se pagaria pelo mesmo serviço realizado por um judeu. Deus estava interessado sim nos demais povos. Foram dadas ordens, portanto, para que o povo hebreu compartilhasse a gratidão ao Senhor com outros povos. Olhem para o verso 14. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Deus olha toda a terra. E ele, a partir do seu povo escolhido, estabelecerá o seu juízo entre todos os povos da terra. Um povo que celebra o Deus verdadeiro é ensinado a chamar outros a celebrarem esse Deus. A pergunta que nos faço, irmãos, é se nós temos narrado a maravilha do Senhor, ou as maravilhas do Senhor, os feitos do Senhor a outras pessoas. Narrai todas as suas maravilhas. Aqueles que nos vêm celebrando sentem-se tocados? Há muitos anos, irmãos, eu liderava uma igreja em outra cidade e aquela igreja celebrava com alegria o Senhor porque completava mais um ano de fundação, de sua organização. E eu não sabia, fiquei sabendo após o culto, estava ali uma pessoa que nunca tinha participado de um culto evangélico. Por que aquele homem estava ali? Porque um homem que vivia longe de Deus, agora frustrado, deprimido e cansado, desesperado, foi à casa da sua irmã naquele dia e disse: minha irmã, me leve na sua igreja, porque eu não suporto mais a vida. Me leva lá nessa sua igreja. A irmã dele, com muita sabedoria, com muito amor, sempre dizia: lá em nossa igreja, nós nos reunimos sempre com muita alegria. Lá nós estudamos a palavra de Deus. Lá nós oramos uns pelos outros. Se algum dia você quiser ir lá conhecer, será um prazer recebê-lo. Pois naquele dia ele foi à casa da irmã e disse: me leva nessa igreja. Era um sábado.
E excepcionalmente naquele sábado haveria culto, porque a igreja estava celebrando o aniversário. Aquele homem, irmãos, atento, acompanhou tudo. E eu jamais esquecerei o que ele me disse ao final daquele culto. Apertou a minha mão e disse: pastor, que paraíso é esse que existia aqui? Eu não sabia. Irmãos, um homem que pela primeira vez foi a um culto evangélico e o chamou de paraíso. Eu nunca esquecerei, ele disse exatamente assim: que paraíso é esse que existia aqui e eu não sabia. Esse homem entregou a vida a Cristo, foi doutrinado, eu batizei. Hoje ele é pastor de uma igreja. Com certeza, hoje ele está celebrando e muito com o povo dele, com a família dele, chamando outros a celebrarem o nome do Senhor. Irmãos, quando nós celebramos ao Senhor com verdadeira gratidão, e a verdadeira gratidão inclui o relato daquilo que o Senhor tem feito, isso contagia gente que está cansada, que está desistindo da vida, que está tomada de pessimismo, que já bateu em outras portas. Louvado seja Deus, porque as portas da igreja dele estão abertas. Nós não perguntamos qual é o endereço da pessoa, nós não queremos saber qual é o salário dessa pessoa, nós nem perguntamos qual é o sobrenome dela. As portas estão abertas e elas são bem-vindas. Talvez, irmãos, a igreja seja o último lugar em que as pessoas entram sem terem que fazer um cadastro. Já notaram isso? Como é comum nos prédios, por conta da violência urbana, um cadastro, leitura facial. As pessoas chegam e são recebidas na igreja de Jesus. Talvez a igreja seja a última porta. A igreja é especial. Você que se empolga com outras instituições, não sinta-se ofendido. É apenas a opinião de um pastor. Mas eu julgo que a minha opinião tem algum valor. A igreja, irmãos, é o lugar mais extraordinário que se mantém de portas abertas para todos, num tempo em que a tendência é fechar as portas. Nós colocamos concertina, câmeras, cães bravos, cerca elétrica. Contratamos até aquele moço que perturba o meu sono meia-noite. Ele passa apitando na rua. Tem um desse lá na sua rua? Passa de moto e apita. Nós fazemos tudo isso. Mas, irmãos, é nesse mundo perigoso em que a igreja está de portas abertas. E todos são bem-vindos. Nós precisamos, irmãos, celebrar os feitos do Senhor intencionalmente, para que outros sejam alcançados. Davi está dizendo mais, que você deve celebrar os feitos do Senhor, porque você deve desejar convidar. Vejam bem, não é o mesmo do que eu já disse. Você é grato ao Senhor e você deseja compartilhar a gratidão. E além de compartilhar a gratidão, você quer convidar outros para que agora venham celebrar. Você não já falou de quem Deus é e por que você é grato? Agora é hora de dizer por que você não se achega ao Senhor e não celebra conosco. Vem para cá. Verso 8. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Façamos o apelo veemente para que todos creiam no Senhor e nele se alegrem. A partir do verso 23, a palavra de Deus insistentemente dirá, verso 23, cantai ao Senhor todas as terras. Verso 24, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Lá no verso 26 é dito, porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Olhem para o verso 28, tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Olhem agora para o verso 30, tremei diante dele todas as terras. Verso 31, alegrem-se os céus, e a terra exulte, e diga-se entre as nações, reina o Senhor. Agora olhem para aquilo que nos diz o verso 36. Bendito seja o Senhor Deus de Israel,
desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Você percebe? A palavra de Deus se refere a outras terras, a todos os povos, às famílias das nações, às famílias dos povos. O que a palavra de Deus está dizendo é, já que eles sabem dos motivos para que vocês agradeçam, chamem estes a celebrarem ao Senhor e diga-lhes, cultivem o hábito de agradecer àquele que agora vocês sabem é o Deus verdadeiro. É aquele que tem realizado grandes feitos. Irmãos, é verdade que confrontamos os homens com os seus ídolos. Olhem para o Salmo 96, que está aqui nesse cântico do livro das Crônicas. Lá no Salmo 96, versos 4 e 5 é dito: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Digam aos povos que existe um Deus que criou todas as coisas, um Deus santo e digno de ser louvado, para que todos os povos o conheçam e tenham o prazer de celebrar o nome dele. Nós temos anunciado, irmãos, que Jesus Cristo é o único meio de salvação para que todos saibam da obra de Jesus, creiam em Jesus, recebam o Espírito de Jesus, sejam salvos pelo nome de Jesus e celebrem o nome de Jesus. Nós temos crido, irmãos, que dentre aqueles que ainda não reconhecem quem é Deus, ao ouvirem falar sobre os feitos de Deus, poderão surgir futuros pregadores, profetas, gente que proclamará a mensagem desse grande Deus. Nossa celebração deve ter caráter missionário. Nós desejamos alcançar toda a terra com a alegria do Senhor. Por isso, ao Senhor celebramos continuamente. Por isso, ainda hoje, todo o povo de Deus continua dizendo amém e tem louvado o nome do Senhor. Celebremos aquilo que parece pequeno. Sim. Me permita te perguntar, você lembra da última vez em que você saiu do supermercado e havia algumas sacolas de compras em suas mãos? Poucos dias, né? Talvez hoje. Você lembrou de agradecer a Deus hoje? Porque você estava saindo de um supermercado com alimento bom para a sua casa. Celebre o que parece pequeno. Você inspirou aí? Tem gente agora nos hospitais, ligada a aparelhos, porque não consegue inspirar. E você consegue. Celebre o que parece pequeno. Não é pequeno, mas celebre aquilo que é grande. Considere que o hábito da celebração dos feitos do Senhor é edificante, é saudável, é abençoador. Cultive este hábito. Deus é amoroso e fiel. Celebre os feitos do Senhor. Mas não faça isso aqui apenas. Saia daqui e faça isso enquanto você vive. Por onde você anda, com quem você estiver. A minha oração é que seja esse um hábito em sua vida. Celebração dos feitos do Senhor. Deus, pois, nos abençoe. Meus irmãos, nós